Fala família, Visão de Águia, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre física quântica e espiritualidade. Eu tô com uma convidada especial, minha amiga aqui, Sabrina, e ela, assim como eu, é ressonante harmônica, né? Ela fez os estudos do professor Hélio Couto, então a gente vai entregar um conteúdo bem massa aí para vocês. Boa noite, Rê, boa noite, meu amigo Daniel, faz tempo que eu não falo com o Dani, muito legal ver vocês por aqui. Convidem os seus amigos, né? Porque a live vai começar logo mais. A Sabrina já deve estar aparecendo por aí, tá? Enquanto isso, eu vou abrir meu Gatorade aqui e quero saber da onde que vocês são, da onde que vocês falam, qual é a cidade, qual o estado, né? Porque eu sei aqui que no Visão tem pessoas de vários estados, vários lugares. Pô, irmão, saudade também, saudade de verdade. Vamos marcar um xadrez, né? Que eu e o Daniel a gente gosta bastante de jogar xadrez. E valeu, valeu, irmão. Tô bonito, né? Casaco novo, tô galã, né? Legal, ó. A Sabrina chegou por aí, pessoal. E vai ser um bate-papo bem bacana, uma conversa muito interessante. Então convidem os seus amigos, né, que gostam desse assunto, ou falar da espiritualidade, ou expansão da consciência, ou até mesmo entender o lado da física quântica, que é o que eu vou estar conversando hoje. Esse tema explica, né, como funciona um pouco mais aí o nosso universo. Então vai fazer bastante sentido para vocês esse assunto, tá bom? Isso aí, live, hashtag live. Ju, boa noite, boa noite, boa noite, seja bem-vinda. Legal, que legal, a Vidyaia tá aí, lá do Rio de Janeiro, bom demais. E chegou aí a minha amiga Sabrina para fazer essa live, né, fazer uma live bem diferenciada. Acho que eu nunca falei de física quântica aqui no Visão de Águia, vai ser a primeira vez, mas quero apresentar para vocês a minha amiga Sabrina, né, uma terapeuta incrível, tá fazendo lá a consultoria, o marketing de atração, aprendendo, e alguém que já estudou o professor Hélio Couto. Algumas pessoas já ouviram falar nesse nome, algumas não, vão conhecer hoje, e a gente vai contar um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Sabrina. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certinho? Oi, William. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tô te vendo bem, tá tudo Eu não estou te certinho. Tá me vendo bem? vendo e o áudio está repetindo. Ah, é alguma. Isso aí faz parte, mas tá conseguindo me. Tá conseguindo falar certinho, tá todo mundo te vendo bem aqui, tá? Digita um, pessoal, quem tá vendo a Sabrina aí certinho, pra eu verificar aqui. Qualquer coisa a gente recomeça. Mas como é que tá meu áudio? Tá dando pra me entender? Eu não estou conseguindo te entender. Eu acho que eu vou entrar e vou sair de novo. Pode Tá bom, ser? então, vamos fazer esse teste. Pode ser. Como vocês sabem, né, pessoal? Falhas técnicas do Instagram. Mas, ó, o pessoal tá tudo te vendo, tá? Só porque tu não tá me ouvindo direito mesmo. Não tá me vendo direito. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Legal, legal. Bom saber que vocês estão aí. Ó, quem gosta disso aqui, pessoal? Gatorade. Tô tomando. Esse aqui é de morango com melancia. Meu, pensa numa coisa boa. Legal. Vocês estão ouvindo bem ela. A gente vai falar, inclusive, sobre isso, né? Que legal que a Vidyaia tá aí. Rio de Janeiro, né, Vidyaia? Tava aqui em Floripa, agora Rio de Janeiro. Bom demais. O áudio está bom. A Sabrina dá pra ver também. Estou vendo e ouvindo. Show de bola. E eu gosto. Que legal, Andressa. Que legal que tu gosta desse assunto. Ah, tá, que tu gosta do Gatorade. E do assunto mais ainda, né? Mas legal, vamos aceitar aqui a Sabrina de novo, então, para ela participar. Mas que bom que vocês estão vendo ela, eu também estou vendo muito bem. Vamos lá. A Cícera entrou aí, legal. Boa noite, Cícera. Seja bem-vinda. E aí, Sabrina, tá me vendo agora bem? Então, continuo não te vendo, mas daqui a pouco vamos seguir fazendo assim. Faz parte. Tá tudo certo. Pessoal, o importante é que o pessoal tá te vendo, o áudio tá bom, eu tô te vendo também. É um pouco mais desafiador, assim, né, pessoal? Sem conseguir me ver para interagir. Mas vocês vão ver que a Sabrina é muito fera, tem um conhecimento incrível e vai compartilhar muitas informações aqui com a família Visão de Águia. Eu queria dar boas-vindas aí à Andressa, a Cícera, o pessoal que tá entrando, a Ju também. Isso aí faz parte, né, Ju? Questão do Instagram. Mas e aí, Sabrina, se apresenta pro pessoal, conta aí um pouco da tua caminhada espiritual, como é que tu conheceu o professor Hélio Couto, para a gente começar esse tema maravilhoso aí. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Sabrina Salvador e eu estou me desafiando um pouco mais, né, a descobrir outras técnicas. E esse ano, então, eu conheci a física quântica através do professor Hélio Couto. Eu sou facilitadora de consciência
e este trabalho do Hélio Couto expandiu ainda mais o meu conhecimento sobre espiritualidade, sobre física quântica, e me trouxe um conhecimento grandioso para mim poder trazer ainda mais os meus atendimentos e estar mais presentes, né, aqui com esse conhecimento tão grandioso e poderoso que é a física quântica. Legal, Sabrina. Muito bom. Realmente é um tema muito interessante. Inclusive, isso que está acontecendo aqui hoje, a gente pode ligar, né, com a questão da física quântica e até com a questão da PNL, que a gente vai falar bastante hoje sobre como a gente se comunica com a gente. O professor Hélio Couto ele explica muito sobre que as nossas crenças se tornam a nossa realidade. Provavelmente muitas pessoas aqui já ouviram falar sobre The Secret, né, o segredo, que a gente pensa é só visualizar e tal, não sei o que, para criar aquela realidade. Não é bem assim, né? A gente tem que pensar, a gente tem que sentir, e a gente tem que agir tudo isso com o mesmo propósito. Então ele fala que todas essas áreas unidas é que a gente cria a nossa realidade. Tudo que acontece à nossa volta, seja uma relação com alguém, seja um desafio, seja tudo isso, a gente de alguma forma criou na nossa mente. E tudo tem um ensinamento para a gente acabar se desenvolvendo. Então eu vou deixar a Sabrina começando a falar como é que está sendo, né, o resultado dela desde que ela fez o processo dos estudos, né, com o professor Hélio Couto. Depois a gente vai contar para vocês como é que faz para fazer os estudos da maneira correta, para vocês pesquisarem certinho. Mas a gente quer contar um pouco dos nossos resultados, que a gente vem colhendo através dessa ferramenta, que é a ressonância harmônica, que algumas pessoas já conhecem. Digita um, pessoal, para eu saber quem já conhece aqui a ressonância harmônica e o professor Hélio Couto, tá? E quem não conhece, digita 0, só para eu entender também. Enquanto a Sabrina comenta aí com a gente. Então, os meus conhecimentos através do professor Hélio Couto saiu daquela teoria, né, que todos acreditam que é feitiçaria, que é magia, né? A gente está o tempo todo criando a nossa própria realidade. E isso, se ela não se torna consciente, a nossa realidade, ela vai ser um barco à deriva. Eu sempre digo assim, se você não está prestando atenção nos seus sentimentos, pensamentos, nas suas intenções, nas suas emoções, com certeza elas vão te levar para lugares que você não vai gostar muito. Quando você começa a criar a consciência de que tudo que você pensa e sente está criando de alguma forma a sua vida, a sua realidade, o seu conhecimento, você começa a prestar mais atenção porque você sabe que você é o criador da sua própria realidade. E quando eu comecei a estudar ali, foi muito interessante porque a gente acha que porque a gente domina muitas técnicas, a gente é conhecedor de todas as coisas que estão acontecendo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, não que a gente não sabe disso, mas é a lei do dar e do receber, ou a lei também da questão muito forte, que é do fazer e do que tu vai fazer sobre aquilo que tu tá precisando, né? Quando a gente começa a fazer, a desenvolver esse método, a gente começa a ir muito além do que a gente jamais pensou que poderia ir. Porque se você pensou em alguma coisa, você sabe que você é capaz de realizar aquilo. Nada e nenhuma informação chega até você sem que você seja capaz de realizar. Então você tem um sonho, né? Você recebeu um insight, ah, não, mas isso não é para mim. Você já colocou o pé no freio. E é ali que começa a autossabotagem. E é ali que eu comecei a abrir, né, mais ainda o meu conhecimento. Que eu vi que quando a gente fala assim, não, mas isso não é para mim, né? A gente para e não, isso é para mim. Se veio para mim, eu sou capaz de administrar tudo isso. Como eu vou fazer isso? É uma outra forma. É Uhum. através dos estudos, é através do conhecimento. Não tem como a gente dar um salto quântico com o mesmo conhecimento que a gente tem e com as mesmas características. A gente vai ter que mudar nossos hábitos, acessar novos livros, né? Acessar novas palestras, que foi isso tudo que o professor Hélio Couto trouxe para mim e para uma gama de gente que eu já divulguei e está acessando todo esse conhecimento e indo, né? Saindo
da autossabotagem, da zona de conforto, que ele fala muito, né? Que as nossas piores armadilhas são a nossa zona de conforto e a nossa autossabotagem. Verdade. Muito bom tu tá falando, sim, Sabrina. Eu concordo plenamente. E teve uma pergunta bem interessante. Inclusive, eu quero que vocês mandem perguntas, pessoal, porque para muita gente é a primeira vez que está vendo esse assunto. Algumas pessoas já conhecem, né, como eu vi aqui na votação, mas mandem também as questões de vocês que vocês querem abordar sobre esse tema, porque olha que interessante o que a Vivi trouxe. Posso trabalhar meu padrão vibracional e mudar minha realidade? Sim, com certeza. Não só o padrão vibracional, que é o que a gente vai tentar trazer mais aprofundado aqui nessa live, e tem lá no, tudo que a Sabrina está falando, tem o Caminho das Palestras do professor Hélio Couto, e tem um livro muito bom, quem quiser anotar aí, chamado Mentes Informadas. Esse livro é do próprio professor Hélio Couto, onde ali ele explica várias questões, como o que a Sabrina está trazendo, da autossabotagem, da resistência, do efeito Zenão. Quando a gente coloca muita pressão numa coisa, a gente acaba travando aquele processo porque a gente entra no efeito Zenão. Então ali ele explica completamente. E é o que a Sabrina está falando. A todo momento a gente cria a nossa realidade. Às vezes a gente cocria coisas não tão bacanas assim, mas por trás tem um motivo. A nossa própria consciência está testando a gente, para a gente expandir mais e evoluir mais. Quer ver? Muitas pessoas pedem assim, por favor, Deus, me dá paciência, me dá paciência. Se você fica pedindo paciência, quer dizer que você está em falta da paciência. E vai vir situações para testar a sua paciência, para ver se você realmente, de fato, se tornou alguém paciente. Então, daqui para frente, nunca pede para ter paciência. Afirme, use o poder do eu sou, né? Eu sou paciente. E aí, independente da situação que aconteça, você vai agir de forma paciente, entendeu? Eu usei isso muito na minha vida, seja com a questão da paciência que eu venho trabalhando, seja com a questão da organização. Eu falava, eu sou organizado. Eu já afirmava aquilo dali. E a minha realidade melhorou bastante, me tornei alguém muito mais organizado. Então, para responder a pergunta da Vivi, que a gente vai responder outras, né, aqui ao longo da live, não só trabalhar o teu padrão vibracional, mas trabalhar, por exemplo, a tua PNL. William, o que é PNL? Programação neurolinguística. A forma com que tu se comunica contigo mesmo, tu cria a tua realidade. Então, numa linguagem um pouco mais religiosa, vou trazer aqui um conhecimento que é o famoso orar e vigiar. Então, a gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Tudo isso está criando a nossa realidade, só que muitas vezes a gente nem percebe. Então tu vai lá e fala assim, ai, não consigo fazer tal coisa. Ai, vai dar tal erro aqui. Automaticamente tu tá criando isso para ti. Não só o teu padrão vibracional, porque às vezes tu tá bem vibracionalmente, tu tá feliz, mas a forma como tu está se comunicando contigo, em algum momento vai baixar a tua frequência e pode alterar a tua realidade. Então, sim, alterando o teu padrão vibracional. Mas aí a grande pergunta que tu tem que fazer é como alterar o teu padrão vibracional. Mas eu vou deixar a Sabrina responder isso, como é que ela faz para alterar o padrão vibracional dela, para ficar elevada, mesmo com desafio. Porque, por exemplo, agora, ela não está vendo as perguntas de vocês, eu acho, não está nem me vendo, e ela está tendo que fazer a live aqui. Então, ela está tendo que elevar o padrão vibracional dela para se manter em alta para fazer o movimento aqui, entende? Então, eu vou deixar ela responder. Então, como eu lido com tudo isso? Eu nunca me diminuo. Eu sempre olho para tudo o que eu escolho. Qual é a melhor forma que eu posso fazer determinada coisa? Eu nunca vou olhar para a dificuldade, eu vou olhar para a solução. Qual é o conhecimento que eu posso ter aqui para solucionar tal coisa? A maioria das vezes, e como eu era antes, como que eu era antes? Eu olhava, nossa, mas que dificuldade. Eu nunca olhava para uma possibilidade. Quando você não olha para uma possibilidade, você está indo para a vibração mais escassa, que é a nossa mente mais antiga. Se a gente espera um pouco, procura uma informação, um conhecimento, a gente logo vai acessar um padrão energético melhor, que vai fazer a gente acessar padrões, pessoas, situações muito melhores. Quando tu olha para a dificuldade, você vai para a limitação. E como o professor Hélio Couto fala, né? Você vai para a partícula, não para a onda. E o que vai vibrar? É a onda. A onda que vai te levar a um estado de solução, um estado de bem-estar maior. A gente gosta também, tu estava falando agora da parte da PNL, né? Uhum. Essa é uma das questões mais interessantes.
A PNL, ela te tira, tu sabe que tu é limitado. Ela vai te tirar daquela limitação, porque tu vai acessar uma parte tua que vai fazer com que tu queira voltar para trás. E como a gente sempre fala, né? Sempre que a gente pegar as referências do passado, o nosso presente e o nosso futuro se constrói na mesma base. Então não tem como a gente ter resultados diferentes se a gente ficar se apegando às nossas qualidades ou às nossas também dificuldades do passado. Se a gente quer se Uhum. elevar, se a gente quer ser diferente, não adianta ter os mesmos hábitos do passado. Olhando, vai adquirir conhecimento com um livro, com uma live, tudo é uma informação e tudo pode te levar para algum lugar. Qual é a base que tu quer? Qual é o fundamento que tu pode ter? Para que isso, né, se transforme cada vez mais e te leve cada vez mais para o teu sonho. Uhum. Gosto também de trazer aqui, né, quantas vezes a gente vai contra os nossos objetivos, os nossos sonhos e as nossas vontades. Quando que a gente vai contra? Quando a gente baixa a nossa vibração com medo, com vergonha, com ressentimento, com mágoa. Mas se tu quer te levar para um lugar superior e maior, como que tu tem que fazer? É olhar para ti, não, né? Eu sou confiante, vai dar tudo certo, que nem o William falou, eu sou organizado. E também gosto de trazer aqui a questão da gratidão, porque quanto mais grato você for, Uhum. mais você recebe. E é dessa forma que eu também, muitos vídeos do Hélio Couto, ele vem e traz essa questão, né? A gente pede para o universo, que nem o William acabou de falar, de uma forma, né, eu preciso. Então, tu vai receber mais do que tu precisa, que é mais carência. Sim. Agora, quando tu diz, eu sou feliz e grata, né, pelo meu Isso. trabalho, né? Eu Uhum. sou feliz e grata agora que eu sou realizada. Você vai sempre receber mais e mais daquilo. E quando você olha para uma dificuldade, você vai receber. Então, é o seu olhar sobre a situação que você vai ser desafiador? Vai, ok, vai ser desafiador. Mas qual é a sua posição sobre o desafio? Um salto Uhum. quântico não pode, a gente não consegue fazer um salto quântico tendo as mesmas reações. Então, olhar para a gratidão, olhar para o amor, né? Eu acho que cada um de nós está aqui para evoluir, para melhorar, e o nosso pensamento é exatamente, ele é muito sutil. Se as pessoas acham que, eu sempre também gosto de trazer, né? Se as pessoas acham que o simples fato de pensar ou emanar alguma coisa para uma pessoa não vai ter resultados e não vai ter efeitos e resultados sim. Por isso que Uhum. cuidar do nosso pensamento é fundamental para não prejudicar os outros e para não se próprio prejudicar. Exatamente. Muito bom, Sabrina. Isso que a Sabrina está falando, pessoal, é a mais pura física quântica. E eu quero explodir a mente de vocês aqui agora. Mas antes de explodir a mente de vocês, eu quero que vocês anotem uma frase. Clareza é poder. Clareza é poder. Quanto mais clareza você tem sobre as coisas, mais poder, mais força para agir, para transformar a sua vida você vai ter. Presta muita atenção nisso. Que o que a Sabrina está dizendo que mudou muito para ela foi ter mais clareza das atitudes, das ações, do porquê que acontecia aquela coisa, e isso facilita muito para criar resultados cada vez melhores, entendeu? Então, assim, a Rosima falou que só pede sabedoria, muito bom. A Rosane deu boa noite para todo mundo. Fala da onde vocês são, né? Boa noite a Fabi, que entrou aí também. Eu peço o seguinte, para a gente agora compartilhar, pegar aqui no aviãozinho e mandar para mais duas, três pessoas a live para chegar em mais pessoas esse assunto muito importante, tá? Porque o que eu vou falar agora vai explodir a mente de vocês, tenho certeza. Vamos lá. A física quântica está muito ligada a entender o lado espiritual da coisa, entender o todo, né? O criador. Você pode chamar da forma que você quiser. Algumas pessoas vão chamar de Deus, algumas pessoas vão chamar de tal, outras pessoas vão chamar de fonte criadora. Não importa como você vai chamar. O importante é a sua conexão
com essa fonte que criou tudo e todos. E nós não estamos fora dela, nós fazemos parte dessa fonte. E essa fonte criadora, né, eu gosto de chamar de todo, e o Wiley Coulter usa muito essa expressão, né, o todo, ela é amor o tempo todo. Por isso que eu gosto muito de uma frase que a minha mãe fala, né, a Jana Sartotti, não sei se ela tá aí ou não, mas ela fala o seguinte: tudo é amor ou uma expressão de amor. Tá, William? Ótimo, legal, muito bonitinha essa visão, mas eu não tô entendendo, eu quero que tu aprofunde mais, tu falou que vai explodir minha mente. Sim, quando acontece um desafio, a maioria das pessoas, elas baixam a frequência, porque ficam desanimadas, mas isso acontece comigo, que porcaria, que não sei o quê, e aí começa a criar um monte de situação ruim a partir daquele episódio. Quando a gente tem clareza, como a Sabrina está trazendo aqui da visão dela ali, e o que é o grande diferencial, eu entendo que o todo, a todo momento, ele está emanando amor. Então, vou dar um exemplo aqui que aconteceu com uma pessoa, uma cliente minha. Chegou um momento lá, ela quebrou o notebook dela. Naquele momento, ela entrou em fúria, ela entrou, não sei o quê, e aí começou a criar dificuldade financeira, não sei o quê, e aquela coisa que a gente já sabe, da bola de neve, criando situações ruins que eu acabei de explicar. Porém, depois ela teve clareza, através das conversas que a gente teve, de que tinha que quebrar o notebook dela, porque através do movimento de quebrar o notebook, é que ela saiu, ela conversou com X pessoa que ela precisava, porque ela precisava fazer esse movimento de sair, se comunicar, de se expressar, e ela não estava fazendo isso, ela estava muito fechada lá na bolha dela. Então, muitas situações que acontecem na nossa vida, que a gente julga boa ou ruim, é coisa da nossa consciência limitada, porque de fato tudo é bom. Só que naquele momento eu não vou ver como algo bom ter quebrado meu notebook. Mas daquela situação tem um propósito, porque eu precisava sair, eu precisava expressar, eu precisava expandir algo que eu não faria se não fosse aquela situação desafiadora. Então, por isso que eu digo que clareza é poder. Boa noite, Vanilda. Então, quanto mais clareza eu tenho de que está tudo certo o tempo todo, que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, como diz aquele filme, mais leveza eu tenho. Claro, não estou dizendo que a gente é ser humano, a gente vai se frustrar com uma situação. Vamos supor, daqui a pouco eu vou lá pescar. Eu vou jogar e posso perder minha isca ou arrebentar minha linha. Pode acontecer imprevisto, pode acontecer infinitas possibilidades. Óbvio que o meu ego ele vai berrar, ele vai se estressar. Só que se isso acontecer, é porque algum ensinamento tem ali, algum propósito tem ali. Por isso que muitas vezes a gente passa por tribulações, a gente passa por desafios, por dores muito grandes na nossa vida. E pode ver, na maioria das vezes, é esse momento que a nossa vida, pum, dá um giro de 360 graus. Por quê? Porque a gente precisava passar por aquela dor, se enfiar naquele buraco, para depois ter uma grande expansão. Eu já tive depressão, eu já pensei em me suicidar, e se não fosse talvez essas questões, se não fosse, por exemplo, o abuso lá que eu sofri na infância ou outros fatores, desafios que eu tive na minha vida, como todo mundo aqui teve, talvez eu não teria buscado conhecimento, espiritualidade, expansão e outras coisas. Então, é através dessas situações que não são tão bacanas que a gente julga, porque a gente que julga bom ou ruim, né, a dualidade está na nossa cabeça. Mas na visão do todo, tá tudo certo o tempo todo, tudo é bom. Então, observe. Pois, né, por que eu estou falando isso? Eu sinto de falar isso que algumas pessoas podem estar passando por um baita desafio agora na vida. Mas se você está passando por esse desafio, seja financeiro, relacionamento, alguma coisa assim, tá tudo bem. O que. Não fala assim, né? Ai, por que está acontecendo isso comigo? Isso não vai te ajudar em nada. Você está se vitimizando e por que tem que acontecer. Ponto. Fala assim, para que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho para aprender com essa situação? O que eu não estou vendo que eu preciso ver, que eu preciso expandir, que eu preciso melhorar? Então vamos supor, você está com um desafio no seu relacionamento. Como é que está o seu amor próprio? Você anda se amando, você anda se cuidando, você anda se alimentando bem, você anda praticando atividades físicas? Se sim, ótimo. A tendência é que seu relacionamento evolua também. Mas muitas pessoas que têm dificuldade no relacionamento é porque o amor próprio da pessoa está muito baixo. Então as coisas estão completamente ligadas. Tá entendendo como é que a nossa visão sobre a gente, como a gente lida com a gente, cria a nossa realidade? É sobre isso que a gente está trazendo hoje aqui para vocês. Então, para aproveitar esse gancho, né, eu vou perguntar para Sabrina se ela lembra de alguma situação assim que na tua vida assim foi um divisor de águas, tu falou, meu Deus, eu não vou sair desse buraco, tô no pior momento da minha vida, só que aquele momento hoje tu observa que ele foi necessário para chegar onde tu chegou, ter o resultado que tu tem. Acho que é legal essas experiências que a gente conta, sabe? Sim, na realidade, eu tive também vários desafios. Eu acho que eu também já comentei que eu não gostaria mais de estar aqui, que a vida não fazia mais sentido, né? E foi dessa forma que a gente começa a se bagunçar toda, que acha que está tudo errado e que a gente para de verdade, né? E se olha e começa a procurar novos caminhos.
eu também abri uma empresa e quando eu vi que eu não era aquilo que eu queria, eu já estava com a vida assim totalmente submersa. Na realidade, eu estava saindo fora do meu propósito, porque eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas, de trazer o conhecimento que eu tinha, e eu estava numa fábrica, depois eu abri a loja, sabe, uma confusão toda, e foi um momento que eu parei e que eu fui buscar a espiritualidade, e que eu comecei a acessar novas coisas, né? E durante esse período todo, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que contribuindo com o que o William falou aqui, foi que tudo eu comecei a olhar como um presente. Eu nunca mais olhei como uma dificuldade. E eu perguntava para cada situação que ia acontecendo na minha vida, qual era o presente que tinha por detrás disso, porque eu sabia que de alguma forma isso não poderia ser tão ruim, porque eu me considero hoje uma filha de Deus perfeita e Amém. tudo chega até mim de formas surpreendentes e extraordinárias, mas porque eu criei essa consciência. Então, vai vir dificuldades? Vai. Porque minha vida não é perfeitinha, ela não é linear, ela é super altos e baixos, e é exatamente nessa questão que entra a física quântica, né? É olhar para as coisas, ok, tá ruim, é para mim fazer um movimento. Qual é o presente disso? Como eu posso olhar além disso? E quando eu comecei a olhar dessa forma, as coisas começaram a tomar outras proporções. Porque eu não via mais a dificuldade, eu não via, porque antes eu via maldade em tudo, eu via Uhum. dificuldade, tudo era uma impossibilidade, não uma possibilidade. E aí o presente se revelava, muitas coisas na minha vida foram presentes grandiosos, né, que o universo me mandou, e naquele momento eu estava aberta a receber. Porque quando tu não está aberto a receber, tu vai passar pelos presentes da vida e não vai conseguir receber. E eu Uhum. era uma pessoa que eu não recebia nada. Eu não recebia nem elogio, eu não recebia carinho, eu não queria, eu sempre queria doar, porque eu achava que eu tinha que doar. E a gente tá sempre num equilíbrio. Não adianta tu querer doar o tempo inteiro se tu não consegue receber. E esse período todo dessa transição, que daí eu acabei passando por muitas dificuldades psicológicas mesmo, né? Não queria mais estar aqui, com dificuldades na empresa, com dificuldades no relacionamento, com dificuldades pessoais, né? A vida bagunça tudo, né? Tudo para que tu comece a se desconstruir para construir tudo de novo. Então, um dos maiores presentes foi eu me reencontrar, né? Saber quem eu sou, saber que eu sou a criadora da minha própria realidade, saber que as pessoas podem estar hoje aonde a gente está, né, William, que é sair dessa zoninha de conforto que a gente criou, dessa bolha, e achar Sim. que as pessoas que estão nos fazendo mal, que Uhum. os outros, não, ninguém faz mais mal do que a nossa própria mente e nós mesmos para nós mesmos. Então, esse é um convite grandioso, né, do professor Hélio Couto, de olhar para as coisas com mais clareza, com mais amadurecimento, com Uhum. mais um olhar de adultos e não mais de crianças, de vítimas, né, de carentes, porque eu percebo que eu era muito carente Uhum. e eu depositava nos outros aquilo que eu queria, que eu mesmo queria. Então, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo e que a gente sabe que tudo vai depender de nós, que só a gente sabe onde a gente está e para onde a gente quer ir, não tem outra rota a não ser subir. Sim. Ou você vai descer, ou você vai subir. E hoje eu não permito mais que eu desça, porque eu sei que se eu descer minha vibração, ela vai demorar um pouco para se elevar. Então, ok, eu errei, ok. O que eu posso aprender com isso? Qual é o presente disso? Como eu posso ir além do que eu estou percebendo? Sim. Porque a gente precisa acessar novas frequências, é isso, né, William? Uhum. Acho que isso que tu
falou é uma palavra, eu coloco numa palavra-chave, autorresponsabilidade. E dentro do nosso caminho espiritual, existe uma grande diferença entre o antes e o depois, quando a gente entende de fato a autorresponsabilidade, Uhum. porque é uma grande diferença. Então, tudo que a gente está falando aqui fecha muito com o que o pessoal está comentando. Então, eu vou ler alguns comentários aqui, até para tu ver o que as pessoas estão falando. E a Andressa falou o seguinte: poxa, mas eu estudo, professor Hélio Couto, tá, não sei o quê, mas eu me pego às vezes, ou, né, ela falou ali no caso, me julgando, me cobrando, enfim, ela observa, né? E o que eu quero dizer para ela, e para todo mundo aqui, é que é super natural, pessoal, né? Porque a gente estudou o caminho das palestras, ou a gente é ressonante, ou a gente lê o livro das mentes informadas, que a gente, da noite para o dia, né? A gente poderia, como o próprio professor explica, 1 segundo seria o suficiente. Só que a nossa consciência, ela leva um tempo para expandir, para evoluir, que são os saltos quânticos. Por exemplo, uma live como hoje pode te dar um salto quântico e a sua vida, a partir de hoje, desse conhecimento, expandir um pouco mais e melhorar os seus hábitos. Então, não se cobre, não se julgam, porque se tu se cobra e se pune, tu entra no efeito Zenão. Então, tu vai piorando a tua situação. O que é o efeito Zenão? É colocar tanta pressão em cima de algo e aí aquilo acaba não fluindo. Imagina se eu chegasse aqui pra live e falasse assim: meu, mas a live tem que dar certo, tem que ter não sei quantas pessoas, tem não sei o quê, eu coloco uma pressão. A chance da live não acontecer ia ser muito grande, porque eu ia colocar uma pressão grande em cima da live. Então eu simplesmente solto. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo, fluiu. E aí entra o segundo ponto que a Andressa falou que eu achei bem interessante. Que dica vocês dariam para a gente conseguir fazer o famoso soltar, né, que o professor Hélio Couto explica, pessoal, que é para gerar mais resultados, que é fundamental. Eu vou te dar a minha dica, tá, Andressa? Depois a Sabrina provavelmente vai passar a dica dela. Mas na minha opinião, o soltar, ele é uma dúvida quando a gente vai fazendo o caminho das palestras, que a gente fica assim, tá, mas não é para fazer, não é para fazer, como é que é, não sei. É para fazer de maneira profissional. Fazer o quê? Trabalhar, 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 ajudar, ajudar, ajudar e ad infinito. É isso a nossa missão, para a gente se conectar cada vez mais com o todo. Porém, na minha visão, soltar, vou te dar um exemplo claro de como é que eu faço soltar. Lá a gente falou da questão de, vou fazer uma oração, vou dar um exemplo. A oração correta, pessoal, não é uma oração para ficar pedindo. Porque se você está pedindo, você está em falta. Deus me dê mais paciência, Deus me ajuda com isso, Deus me dá mais dinheiro. Não. Então, quer soltar, tu já vai fazer orações agradecendo por tudo o que tu tem. Então, tu pode começar até com coisas que de fato tu já tem. Ah, obrigado pela minha saúde, pela minha visão, pela minha perna. Cada um vai fazer da sua forma. E aí, vou te dar um exemplo. Eu quero, por exemplo, que a Andressa seja muito minha cliente da próxima turma ali dos terapeutas. Então, eu não fico assim, Deus, por favor, que a Andressa seja minha aluna das... Não. Eu falo assim, Deus, gratidão por todos os alunos que eu tenho, né, da quinta turma aí dos terapeutas, que sejam pessoas disciplinadas, pessoas que paguem certinho, pessoas que sejam focadas em fazer as atividades. Então, eu já agradeço como de fato já está realizado. Não é que aí entra a questão da gente entender a física quântica. Que quando você já afirma, você já é aqui e agora, você não fica na dúvida depois. E é aí que entra a questão do soltar. Então você vai soltar de fato quando você de fato, é muito de fato, né? Mas de fato você acreditar que você é merecedor e que você já tem aquela realidade, que aquela realidade já está disponível para você. Então você consegue soltar com mais facilidade quando você faz uma oração simplesmente agradecendo por tudo que você já tem, por tudo que você já é. E você já tem ali a quinta turma com os clientes, entendeu? Ai, Deus, me dá clientes, não sei o quê. Você está vibrando na falta. A tendência é você ficar com mais dificuldade em ter clientes. Então fala assim, quer ver? Faz agora aí. Deus, obrigado pelos clientes que eu tenho, pessoas boas, disciplinadas, que aplicam as estratégias que eu passo, que pagam certinho, pessoas carismáticas, pessoas que sejam leves de atender. Cria a sua realidade, agradece já por isso, entendeu? Quando você faz isso, eu estava fazendo isso hoje. Sempre que eu posso, eu faço isso. Isso é o vigiar e orar. Isso é o soltar. Porque todo dia eu já agradeço a realidade que eu quero ter. Ah, eu quero lá ter o barco. Deus, obrigado pelo meu barco, né? Que é um barco seguro, um barco confortável, um barco. Entendeu? Então você já agradece. Esse é o soltar. Não é não fazer nada, não é não, soltar para o universo. Não. Aí entra, antes até de passar para a Sabrina, né? Para a gente fazer esse bate-bola aqui, uma coisa muito importante sobre o soltar. Quando eu crio a realidade, partículas antes estavam todas bagunçadas. Pensa que tudo tem espaço aqui, pessoal, mas tudo tem energia, tá? A minha palavra tem energia, o meu sentimento tem energia, o que eu estou emanando na vontade para vocês tem energia, o que a Sabrina está emanando lá, tudo é energia.
tá? Os móveis lá, a planta lá da Sabrina, que tá lá atrás, tem uma energia ali, já entra até uma questão de arquétipo, que a gente pode falar depois, mas tudo é energia. Beleza, eu entendendo isso, por que que eu tô falando isso? Quando eu colapso a função de onda, que a gente está falando aqui para criar a realidade, logo a gente vai contar mais os nossos resultados ainda, né? Eu vou contar uma coisa bem legal para vocês. Mas eu criei a realidade de ter clientes, não sei o quê. Quando eu falei essa fala e eu visualizei isso e senti isso, eu já criei essa realidade, esse caminho. Eu peguei essas partículas que estavam bagunçadas, coloquei elas numa direção e elas têm um tempo até se concretizar. Eu ainda tenho algum cliente para quinta turma? Oficialmente ainda não, mas eu já criei isso através do meu pensamento. Então, as partículas elas estão se unindo para se tornar real, ok? Beleza, entendi isso, William. Co-criei, eu agora entendi. Beleza, isso é fácil. Eu consigo pensar e co-criar, que tu nem falou. Beleza. Só que a maioria das pessoas fazem no dia a dia. Vou dar um exemplo, eu não faço mais isso. Mas vamos supor que amanhã bate um desânimo em mim, não sei o quê, daí eu começo assim, eu não sei se vai dar pessoas para quinta turma, se vai ter fechamentos. Eu começo a duvidar de mim mesmo, da minha capacidade, do resultado, qualquer coisa. O que que eu estou fazendo? Eu estou criando um outro caminho. Estou criando uma outra realidade. Eu estou criando uma nova possibilidade. E aí entra o que a gente fala de colapsar a onda. Então, toda vez que acontecer isso, que você vê que você está se limitando com um pensamento negativo, com uma crença negativa do seu potencial, você fala o quê? Cancelado, cancelado, cancelado. Corta aquilo ali. Tipo, não. Não há dúvidas que eu vou ter a turma, não há dúvidas que está tudo certinho. Eu cancelo aquele pensamento, porque ele vai vir. Pensamentos negativos, sentimentos negativos, baixar um pouco a frequência, vai acontecer. Não, você não é um super-humano, vai acontecer com você. Só que daí você, cancelado, 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 e volta a focar no pensamento original, que é o quê? A turma bonitinha, fechada, com clientes bons, pagantes, não sei o que, não sei o que, entendeu? Quis muito deixar isso bem detalhado para vocês, para não haver dúvida de como a gente colapsa a onda, como a gente cria a nossa realidade. Então, pensou aqui, criou aqui, não há dúvidas, segue essa direção. Se em algum momento houver alguma dúvida, alguma crença limitante, autossabotagem, como a Sabrina pode explicar muito bem, resistência, como explica o Hélio Couto também, o que que eu faço? Cancelado, cancelado, cancelado. E aí, solta, entendeu? Na minha visão, esse é o soltar, mas eu vou deixar a Sabrina te passar alguma dica, só que antes eu vou ler o comentário da Vivi. Vou trabalhar minha resiliência, extrair do meu momento algum aprendizado e trabalhar minha atual circunstância. Deixar desaprender para aprender, o pessoal falou aqui, Sabrina. Vou deixar tu passar a tua visão sobre isso. Bom, a minha visão sobre isso é quando a gente se organiza para alguma coisa, a gente não pode ter dúvida. No momento que tu coloca qualquer dúvida, o teu objetivo ele volta para o começo. Enquanto tu tá botando e alimentando ele, ele começa a criar um corpo. Eu sempre gosto de trazer esse assunto porque é uma das coisas que mais deixam a gente no lugar onde a gente está. Quando a gente começa a fazer as nossas escolhas, colocar a nossa intenção, se a gente colocar a dúvida, a gente vai desfragmentar, isto é, a gente vai começar a ir para trás. No momento que a gente pega e faz uma escolha, a gente não pode mais ter dúvida. Hoje eu vou trazer um exemplo aqui bem simples e bem sutil. Nós fomos a Porto Alegre fazer o passaporte e o meu marido se organizou inteiro, né? Saímos acho que 2 horas antes, fizemos todas as coisas, nos planejamos, né? E chegou no meio do caminho, a gente pegou um congestionamento. E o meu marido começou, nós não vamos chegar, nós não vamos chegar. Eu falei, confia, você já se organizou. Você não pode boicotar a sua própria espiritualidade. Ela vai fazer com que a gente chegue lá no momento certo e na hora certa. Ele não acreditou muito, mas eu estava confiante em tudo, em todo o processo, porque todos os processos são assim. Quando você se organiza, quando você se dedica, quando você sai da autossabotagem, não tem como dar errado. Mas você tem que lembrar sempre que tu tem que estar atento para não cair
nas autossabotagens ou na zona de conforto, porque a nossa mente, ela vai fazer com que a gente sempre retroceda, não vai dar errado, eu não vou chegar, não vou conseguir fazer meu passaporte, não sei o quê. Não, eu confio, além de eu ter confiado na minha organização, eu confio na minha espiritualidade, eu confio no todo. Quando você não coloca dúvida, tudo flui, e por isso que eu digo, olhem os presentes. Uhum. Ok, por exemplo, digamos, naquele dia, naquele momento, a gente não conseguiu chegar na hora certa, mas quem disse que eu não teria um presente, né? Ou ter me livrado de um acidente, ou daqui a pouco ter pego, né, por eu ter me atrasado um pouco, uma pessoa no gabinete ali mais amorosa e que me olhou de uma forma diferente e que vai me dar o meu visto ou o meu passaporte. Por isso que a confiança ela é uma das partes fundamentais. Tu sentiu, confia, confia. Você é um ser infinito, uma filha de Deus perfeita, não vai dar errado. O que as pessoas fazem é olhar para o erro, olhar para a dificuldade, olhar para a limitação e não olhar para as possibilidades. Hoje, Uhum. essa não é mais a minha vibração. Eu olho para a possibilidade, ok, o que eu posso fazer aqui diferente, como eu posso fazer melhor, né? Não olhando para as coisas negativas, a tua vibração não desce. E aí a gente consegue obter resultados melhores. Eu até anotei aqui como é que se tu tá presente com o teu sentimento e tu tá falando algo que tu não quer que aconteça, é o que vai acontecer. Porque tu colocou a energia no lugar errado. Quando tu coloca a tua energia no lugar certo, as coisas só tendem a fluir. Uhum. Focar no problema não vai te trazer o resultado que tu espera. O Hélio Couto sempre diz, né? Eu acho bem interessante em dizer, William. As pessoas estão sempre em busca de dinheiro, dinheiro, eu estou precisando de dinheiro. Tá, Uhum. mas eles não estão preocupados em ter um trabalho, no que vai trazer dinheiro, tá? Como é que tu pode fazer esse pensamento diferente? Não, onde é que está o trabalho que eu posso acessar? O que eu posso acessar diferente? Não, estão preocupados. Como é que eu vou pagar o boleto? Como é que eu vou pagar essa conta? É mais do problema. Então a pessoa Sim. nunca sai do problema, né, William? Uhum. Tudo que foca se expande, né? Se focar no desafio, se focar na dor, vai expandir isso. Se focar no amor, na paz, na tranquilidade, vai reverberar isso, que é o que a Sabrina está falando. Mas uma dica que eu vou dar para vocês em relação ao soltar, que eu apliquei comigo, porque lá, a gente assistindo as palestras, o professor Hélio Couto fala, você tem que pensar, sentir, agir e acreditar, e aí você pensa e solta. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Peguei uma coisa que para mim já era possível, era real, né, que na minha mente já era real, daí eu falei, eu quero um relógio. Olha, eu nem vocês vão achar engraçada essa história, porque eu nem uso relógio hoje. Mas eu falei, eu quero um relógio. Na época eu tava assim, quero um relógio. Eu pensei, visualizei o relógio, falei, bom, relógio sim, touch, não sei o que, vai ser massa. E soltei. E saí e fui fazer minhas coisas, segui minha vida. Não fiquei mais pensando naquilo ali. Eu fiz para teste mesmo, para ver qual que ia ser. Acho que, sei lá, uns 2, 3 meses depois, eu conquistei esse relógio. Depois eu lembrei e falei, caramba, eu tinha pensado nisso. Hoje eu nem uso mais o relógio, mas para a gente ver o que a gente está pedindo. A gente pede coisas que de fato a gente quer, que a gente. Ali foi um teste que eu fiz, né? Mas para mim o relógio ele era plausível. E para você, eu quero que você faça o teste para algo que você já acredita que você pode conquistar. Uma coisa menor, pode ser um fone de ouvido, o que você quiser. Mas talvez esse teste vai te abrir a consciência para depois você acreditar num carro, numa casa, num apartamento, num barco, o que for. Hoje eu estou co-criando o meu barco. E, para mim é um grande sonho sendo realizado. Há um tempo atrás eu não acreditava que eu poderia, ou que eu merecia, alguma coisa assim. Então, para realizar essas coisas, são muitos fatores, né? Mas quando a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo o nosso merecimento, as nossas crenças limitantes, se eu tenho algum trauma relacionado àquela questão ali, né? Se eu tenho algum bloqueio relacionado àquele fator ali, então, relacionado ao dinheiro, relacionado ao relacionamento, relacionado a ter um carro, entendeu? E vai caindo algumas fichas com o tempo. Mas é com o tempo que isso vai acontecendo, entendeu? E aí a Vivi perguntou: como canalizar as emoções para eliminar os lixos mentais que muitas vezes nos impedem de fluir energeticamente? Então, isso é o que a gente está falando aqui, do orar e vigiar. Tu vai fazer isso
vou dar uma dica aqui para melhorar nisso. Se conecta com pessoas que estão com o mesmo objetivo que o teu de evolução, de expandir, se conecta com livros que te agreguem, se conecta com coisas que te elevem a vibração. Não se conecta com músicas, com filmes, com coisas que baixam tua frequência, coisas que não te agregam, coisas que não te fazem evoluir ou expandir. Isso é um grande divisor de águas para tu conseguir canalizar essas emoções de uma forma mais ampla. E tu vai aos poucos eliminando. A gente não vai observando algumas coisas no primeiro momento, mas com o tempo a gente vai falando, poxa, olha isso aqui que eu tô fazendo hoje. Isso aqui tá roubando o meu tempo. Eu posso focar esse tempo numa coisa melhor, numa ação melhor, enfim. Então tu vai começando a ter mais força, energeticamente falando. A tua energia vital não vai ser perdida, entendeu? É, então, legal, o pessoal falando aqui, né? Carro, apartamento, como a Rê, o pessoal tá brincando aqui, né? Sabendo que o pessoal às vezes foca nisso, carro, apartamento, não sei o quê. Mas o que a Sabrina trouxe agora, até pra gente contar um pouco dos nossos resultados aqui, é claro, poxa, desde que eu fiz, né, desde que eu pedi a ressonância, nunca mais faltou dinheiro, clientes, tudo que eu coloco e que eu realmente quero vem para mim com facilidade, né? Cada vez melhor, porque eu também vou me trabalhando, não é tipo assim, pedir a onda, estudar Hélio Couto, não vou fazer mais nada. Não, pelo contrário. Tu entra no movimento, a Sabrina sabe disso. Tu vai fazendo coisa, tu parece que evolui, assim, sabe? Os Super Saiyajins lá, parece que tu cria um novo poder, uma força e tá sempre fazendo. Há muito tempo atrás, eu passava muito tempo na cama procrastinando, fazendo nada. Hoje é muito menos. Hoje me dá agonia não fazer nada. Eu sempre estou em movimento. Por quê? Porque tu começa a se conectar com o todo. E o todo é ação, é movimento a cada segundo. Em tudo. Então, quando a gente fala de casa, carro, apartamento, realmente parece uma coisa muito supérflua. Porque, de fato, o que eu tenho que me preocupar é no dia a dia. Com as pequenas coisas, vamos supor, eu já comprei esse fone, eu já tenho esse fone, eu uso ele para corrida, é um sonho realizado. Pô, um fone, né, sem fio, não precisa conectar com o celular, então tu coloca aqui e tal, tu fica com ele e tal para fazer corrida. Ótimo. Eu agradeço por ele, eu olho com ele para amor, ou eu desvalorizo, eu deixo ele jogado em qualquer canto. Então, aí entra, para você criar a realidade que você quer, começa a olhar agora para as coisas no seu redor, o que você tem aí, pode ser um lápis, uma caneta, algo espiritual que alguém te deu, um presente, pode ser aqui, ó, o Gatorade, que eu acabei de comprar, algo tão baratinho, tão simples, mas, poxa, eu agradeci ele, pô, eu tô tomando ele. Então, é nesses pequenos detalhes, tá, que você também tem que estar emanando e co-criando essa conexão com o todo. E aí, é uma consequência, o carro, a casa e o apartamento. Por quê? Porque se você é grato com um pouco, você com certeza vai ser grato com muito. Mas aí entra o que a Sabrina falou lá no comecinho que a gente está trocando uma ideia. É muito fácil ser positivo quando as coisas estão certas, estão tudo bem, né? Tá tudo certo. O desafiador é ser positivo quando está num perrengue, numa situação desafiadora. Mas entenda que se você está nesse momento é porque isso te traz algum ensinamento, alguma coisa que você precisa ver para expandir. Aí eu ia perguntar para a Sabrina agora como é que foi para ela contar um pouco dos resultados dela em relação à onda, né, pessoal? Porque a gente faz o caminho das palestras 1 e 3 do Hélio Couto. Depois lá nos grupos eu vou até mandar para vocês lá como é que faz, tem aplicativo ou dá para fazer pela internet. E ler o livro Mentes Informadas. Depois que a gente faz esse movimento, faz esse estudo dele, a gente pede a ressonância harmônica, que é uma onda, uma frequência que vem direcionada para a gente. Cada um tem a sua, com a sua energia, com seus pedidos, daquilo que a gente quer. E, né, eu não pedi casa, carro e apartamento. Por quê? Porque eu pedi outras coisas mais importantes. Eu pedi paciência, pedi evolução espiritual, pedi coisas que vêm acontecendo na minha vida. Claro, eu pedi o quê? Um caminho profissional que pudesse me guiar. E desde ali eu comecei a entender mais o meu propósito, entender a minha essência, e as coisas começaram a fluir. Eu não vou contar hoje aqui um pouco da minha história, porque eu vou gravar um vídeo lá no YouTube para vocês assistirem. Mas eu vou deixar a Sabrina contar o que ela pediu na onda, se ela quiser compartilhar, e o que vem mudando na vida dela, assim, depois desse pedido. Porque também tem os desafios, mas é o que a gente está falando. Esses desafios vêm para a gente evoluir e expandir. Então, na minha onda, eu pedi mais as curas do meu corpo físico. Porque na ressonância a gente aprende que tudo é um débito ou um crédito. Tem coisas na nossa vida que a gente está ainda ou pagando ou recebendo, né? Quando a gente entende que a gente precisa limpar o que a gente já fez para ter uma base sólida e para seguir adiante, a gente
no meu caso, a gente espera e aguarda. O que que acontece? Eu também não tive. Todas as coisas que eu quero estão acontecendo, né? No seu tempo, mas eu estou com bastante diarreia, que é uma das limpezas, né? Tem vezes que a gente. É que eu estou bem no comecinho da onda, eu estou no meu segundo mês, eu estou nas limpezas mais profundas, né? Eu não sei se isso a gente poderia falar muito aqui, né, William, que nos primeiros 3 meses a gente está recebendo as limpezas, as informações mais importantes que a gente precisa para ter uma base, um alicerce mais sólido, Isso é né? legal. Então, É legal para te mim, explicar, é legal te explicar justamente isso, assim, de porque as pessoas pensam, pedir a onda já vai da noite pro dia começar a realizar as coisas. Não, tu tá passando pelo processo ali da limpeza. Aí explica para eles como é que é essa limpeza da consciência, o que tá vindo pro teu campo muitas clarezas, muitas informações no sentido assim, que tu fala assim, poxa, eu não tinha observado isso assim antes e agora isso fica mais claro, sabe? sim, as percepções elas aumentam muito, né? Tu consegue ter mais sensibilidade e é essas coisas que são bem interessantes. Mas da mesma forma, tem dias que tu não tá com muita vontade. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Tem vezes que eu até não me reconheço. Mas eu acredito, né, que tudo tá a trabalho, tá tudo a serviço, e que tudo é um momento. Eu não tô indo com sede ao pote, até porque eu quero fazer todas as coisas na medida do meu passo, das minhas possibilidades. Então, assim, eu estou aceitando tudo do jeito que está vindo. É claro que eu vejo que tem dias que eu estou melhor e dias que eu não estou tanto, daqui a pouco por causa das diarreias e das limpezas. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço que estão fazendo a ressonância, que eu conheço várias pessoas que estão fazendo, eu sou a pessoa que mais estou com diarreia, com que mais está sofrendo limpezas, isso que durante todas as aulas eu também, né, ia tendo algumas catarses. Catarses são limpezas que a gente precisa ter tanto do nosso corpo físico quanto dos nossos arredores, né? Então, a minha permissão, ela tá muito grande, porque também, William, eu sei aonde eu tô e aonde eu vou chegar. Então, eu não tenho pressa. Eu É isso mesmo, essa questão que a gente estava falando agora do soltar, né? Eu realmente soltei, eu sei aonde eu vou estar, então eu não tenho dúvidas, que é isso que é o mais importante. E tenho certeza, né, que todo o processo que eu estou passando muito consciente, para mim tá bem tranquilo, entre aspas, mas eu estou olhando para as possibilidades. Tudo para mim é uma possibilidade e eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu acredito no todo. E o todo está sempre a meu favor. E ele já me mostrou que ele está junto comigo, que eu posso confiar nele, através do meu trabalho, né, das terapias, o quanto isso contribuiu comigo, o quanto isso contribuiu com os meus atendimentos, né, a melhora no atendimento, a melhora na percepção do atendimento para levar as pessoas, né, a um estado melhor. E o objetivo básico, né, da ressonância é que a gente possa levar as pessoas para o lugar aonde a gente está, Uhum. sair, né, da necessidade, ali da luta, da fuga, como é que a gente diz ali Resistência, tá? porque a gente está muito na limitação, né, na falta, na sobrevivência, achei a palavra. A gente está Uhum. ainda muito na sobrevivência, ainda de como vai se alimentar, de como vai se vestir. A gente não, as pessoas não conseguem passar disso, sabe? E eu já venho bastante tempo já saindo, né, da limitação e da média, né? E eu escolho hoje levar as pessoas para o lugar aonde eu estou. E eu sempre gosto de trazer uma coisa bem legal, tá, William, que as pessoas acham que elas não são mágicas, mas elas são, tá? Lembra quando tu tá em casa e que tu vai para o centro e que tu diz aquela vaguinha lá, bem que poderia ter aquela Uhum. vaguinha de estacionamento? E Isso. aí tu chega lá no centro e a vaguinha tá lá te esperando. Tu acha que isso é acaso, William? Ou tu acha que isso tu criou? Esse foi o exemplo
que eu ia até passar antes. A pessoa que criou, é isso aí, tem que testar nessas pequenas coisas para começar. Então, tu imagina que se tu conseguiu co-criar em 5 minutos antes de tu ir para o centro, o que que a tua mente ela é capaz de fazer? Por isso que eu digo, é a pessoa que está sempre se auto-sabotando ali. É olhar para as coisas, né? Não com a limitação, não com a carência, não com a falta, não com a dificuldade, não. Se eu estou escolhendo isso, isso vai acontecer, seja a vaga de estacionamento, seja que nem tu disse o fone de ouvido, o tênis, uma viagem, né? Nossa, quantas coisas. Eu olhei e disse, não, eu escolho colocar energia e foco aqui e elas aconteceram. E eu, nossa, mas foi tão rápido assim, eu sou muito boa. Eu mesmo, né? Eu mesmo me reconheço. Eu disse, nossa, eu tô ficando muito boa. Uhum. E é essa coisa que a ressonância faz, ela faz com que tu tenha mais clareza do que tu tá fazendo, o que tu tá experienciando, né? Tem catarse, William? Não sei como é que foi as tuas, mas as minhas tão intensas, mas eu tô sobrevivendo e eu tô mesmo assim, né? Evoluindo, trazendo consciência, as coisas estão, eu estou acessando, estou recebendo um monte de presentes, tanto nos meus Uhum. atendimentos como de presentes físicos também, né? E isso é muito legal de saber que a gente tem todo esse poder e que está tudo armazenado dentro de nós e que a gente pode sim colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque é dia a dia. Uhum. Toda a nossa vida não é, eu vou aplicar uma técnica ou vou fazer uma coisa agora. Não. As Uhum. coisas têm que ter continuidade. Se tu não tem continuidade, sim, eu vou botar na minha energia agora aqui e eu acredito que vai funcionar. Gente, é manter. Sim. E o não sei se tu quer falar, William, mas uma das energias, eu vou citar aqui alguma das energias que daqui a pouco vocês entendam um pouco melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, a vibração do medo, a vibração da insegurança, a comparação, a vergonha, Opa. o julgamento, isso baixam todas as nossas vibrações e energia. E eu sempre gosto de trazer também aqui, William, o seguinte: por que que tu vai ter inveja de uma outra pessoa se tu cria a tua própria realidade? Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Se eu gostaria de viajar e eu vejo uma pessoa e eu gostaria daquilo que a pessoa tem, isso é uma autossabotagem. Porque que eu não posso dizer, eu também escolho isso. O universo me traga uma viagem. O universo, como eu posso ser mais feliz e grata pela tal viagem que eu vou Sim. experienciar? E aí Uhum. tu sai da vibração da escassez, que é da inveja, é dos ciúmes, é do julgamento, e o que que tu faz? Tu vai para a leveza, tu vai pro... Porque ninguém gosta. Vocês gostam de algum mendigo que vem pedir para ti? Ninguém gosta. E vocês acham que Deus, o todo, o tal, gosta que alguém fique mendigando? Não. Então aprendam a se comunicar com a espiritualidade, que a espiritualidade vai trazer muitas coisas para vocês. Verdade. E tudo que a gente emana, né, Sabrina, pro outro volta pra gente. Então, tudo que você emana pro outro volta para você em dobro. Então, muito cuidado, como a Sabrina falou, da inveja e essas outras coisas. E eu ressalto a questão numa frequência bem baixa, que é da culpa, que é você Uhum. mesmo se punindo a todo momento. Isso baixa muito a sua frequência e dificilmente você vai conseguir criar coisas boas se você ainda tem o fator culpa envolvido. Por isso que é legal procurar uma terapeuta como a Sabrina. Eu tenho algumas formações terapêuticas que eu já estou atendendo aqui também, né? Mas trabalho muito numa outra área de reprogramação mental para ajudar a pessoa a mudar a mentalidade para conseguir resultados diferentes em questão de posicionamento das mídias e tudo mais. Então é um trabalho contínuo de sempre estar se melhorando para criar resultados melhores. Então, foi o que a Sabrina falou, não é da noite para o dia, é uma construção, e essa construção são pequenos hábitos que você vai tendo ao longo do tempo para de fato viver essa sua melhor versão, né? E aí, falando um pouco das catarses que acontece, né? A gente mesmo acaba co-criando isso. A Rê falou assim, né? Aconteceu comigo, muitas limpezas, inclusive as emoções ficam bem intensas.
No meu caso, pessoal, né, assim como o da mãe, teve bastante sono, dormia muito, né? Hoje, uma vez ou outra, eu até sinto, muitas vezes acaba, sendo uma forma de trabalhar ali no seu inconsciente. Então, quando você está dormindo, a espiritualidade trabalha, DNA, muitas alterações, para você poder expandir um pouco mais, né? E o que aconteceu com a Rê, aconteceu com a Sabrina, é super natural que elas pediram também a questão da cura física, então tem todo um campo que está sendo limpo, todo pensamento, sentimentos, tudo isso vai acontecendo. Eu co-criei a vaga sempre está lá. Gente, que legal. Exatamente, Fabi. Isso é uma forma de você entender um pouco mais sobre o colapso da função de onda. Claro, aqui, né, pessoal, foi uma live rapidinha, 1 hora, junto com a Sabrina, passa voando também, e não tem como a gente explicar tudo, por isso que a gente recomenda o quê? Tem um aplicativo do Hélio Couto, ou lá no site dele, você vai entrar, se cadastrar e fazer o caminho das palestras 1 e o caminho das palestras 3, que nem a gente fez. Vai baixar em PDF o livro Mentes Informadas, estudar todo esse material para pedir a sua ressonância. Já no processo que você está estudando, já acontece algumas catástrofes, já acontecem alguns resultados diferenciados. Fato, não é que precisa pedir a onda. Mas com o tempo você vai acabar querendo pedir, né? Para fazer pedidos específicos, coisas específicas, você pode pedir o que você quiser. Obviamente você vai ter uma expansão dentro desse processo do que de fato você quer pedir, o que é prioridade para você, né? Eu vou fazer um vídeo no YouTube contando um pouco mais em relação a resultados, né? Porque melhorou muito a questão da minha forma de lidar com as pessoas, questão de paciência. Resultados financeiros não tem nem o que falar, é muito melhor, mas não só pelo financeiro, mas a forma de lidar com essa energia que é o dinheiro, de vir com mais facilidade, né? E saber falar dinheiro, assim como dinheiro, outros assuntos são tabu, como sexo e não sei o quê. Então a gente vai demistificando esses assuntos que, dentro da Matrix, eles colocam de uma forma complicada, de uma forma para as pessoas não se desenvolverem, não saberem, ficarem presas nesses paradigmas, tá? Então, muito cuidado com crenças limitantes que você tem relacionadas a dinheiro, sexo e tudo mais, que foi o que a Sabrina trouxe. O que você vai emanar para o outro, volta para você. Então, tá vendo alguém lá viajando, com a vida dos seus sonhos? Como é que tá os seus pensamentos quando você vê essa pessoa? Você fala assim, poxa, tá de parabéns, que bom, trabalhou para isso, que tenha sucesso mesmo, ou você, de alguma maneira, julga? O julgamento é uma das coisas mais sutis que existem, às vezes, ou a fofoca, ou coisa assim, que te trazem uma energia negativa de volta. Porque como é que você vai criar uma realidade bacana se você está julgando alguém, se você está criticando alguém? Então, é um tema bem extenso, não tem como a gente falar talvez tudo que a gente gostaria aqui, então eu recomendo o seguinte: quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Sabrina, fala lá com ela, né? É uma grande terapeuta, tem muita informação, cura de fato, muitas pessoas, ajuda demais. Quem seguir aqui no Visão, vai lá na Sabrina aqui, né? Clica aqui em cima, tem uma setinha, vai lá e segue a Sabrina. Quem seguir a Sabrina e não me conhecia, pode seguir aqui o Visão de Águia, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Principalmente hoje, eu converso mais com terapeutas, né? Que nem a Andressa aí, que vai estar na próxima turma, eu tenho certeza disso, já estou criando. Por quê? Hoje eu fui direcionado, diante até desse pedido da onda, eu estava meio sem propósito. Antes eu fazia o marketing de atração para qualquer área. Então eu ajudava lá o cara que tinha restaurante, ajudava não sei o que, nada contra nenhum setor, mas eu acabei perdendo o propósito de atender, porque eu não via um significado, um legado sendo deixado. E eu já tenho um grande amor pelos terapeutas, a terapia já salvou minha vida, já um processo de coach já ajudou, as constelações que a mãe faz e outras pessoas que eu conheço me ajudaram muito, e foi a terapia que me ajudou a sair da depressão, da ansiedade, de pensamentos ruins. Então eu amo as terapias, amo os terapeutas, e sei que muito terapeuta não está firme na sua posição, vivendo das terapias, mas tem esse chamado, tem esse sonho. Então eu estou aqui para ajudar a realizar esse objetivo, né? Explicando ali do marketing de atração, mentalidade empreendedora, que é o processo que a Sabrina está passando aí, alavancando muito, tanto que travou, está fazendo live, vai fazer cada vez mais, né? Se preparem, vendo ou não vendo, né, Sabrina? Vai cada vez estar mais fazendo live, mas eu queria que tu contasse para o pessoal um pouquinho mais do teu trabalho, para o pessoal entender como é que faz, como é que tu cura, como é que tu ajuda, que eu sei que tu tem um processo bem bacana para eles te procurarem aí no direct, no WhatsApp, para falar contigo, que depois eu leio os últimos comentários aqui. Certo, então, o meu trabalho é de expansão de consciência, né? E eu consigo ajudar os outros através de um conhecimento novo. Nada melhor do que ter uma palavra, limpar as nossas crenças. Muitas vezes, né, que foi o processo que eu passei,
a gente nem sabe quais são as crenças que a gente carrega, quais são as crenças que nos limitam. E quando a gente começa a identificar isso, através da terapia ou através de um processo verbal, a gente consegue limpar tudo isso e que as pessoas conseguem ter mais clarezas e uma vida mais leve. Porque quantas vezes a gente está carregando as sensações e sentimentos das outras pessoas, da nossa ancestralidade, dos nossos pais. Os nossos pais também, né, só deram aquilo que eles puderam dar, mas nós podemos fazer diferente. Então, quando nós começamos a criar as consciências, a gente sai da limitação e vai para a vida, que é isso que aconteceu comigo. Eu nem sabia que precisava de terapia, eu nem sabia que eu precisava expandir minha consciência, porque a gente vive no automático. E quando a gente sai desse automático, a gente vê o quanto a vida é um presente, o quanto a vida está nos esperando e o como é feliz ver um atendimento, uma pessoa que vem aqui fazendo a sua vida se transformar. Eu acho que esse trabalho que o William está fazendo é grandioso demais, é trazendo as terapias para a vida, as terapeutas, né? Porque a gente está aqui muitas vezes escondidinha, não querendo falar muito, não querendo se expor muito, mas quantas pessoas eu já contribuí e quantas pessoas que o William vem trazendo, né, para que a gente faça esse movimento, para que a gente possa estar realmente contribuindo com a vida de cada um, porque está tudo disponível. É sair da nossa limitação e ir para a nossa possibilidade. E por isso que eu digo assim, as terapias estão ali para contribuir com você, para soltar aquela carga que está há anos ali te paralisando e que está te impedindo de ter essa vida próspera, um relacionamento bom, um corpo saudável, que agora o meu projeto é um projeto coletivo, né? Para atingir muitas pessoas que elas não conseguem falar os seus traumas ou os seus abusos. Então, vai ser um método, o TECAI, um método bem grandioso e que vai contribuir com muitas pessoas. Que legal, Sabrina. Tenho certeza que muitas pessoas aí vão procurar, porque olha que interessante. Até recomendo a Vivi e falar contigo depois, porque olha que interessante que ela falou. E essas crenças limitantes muitas vezes vêm da base, e esse é meu caso. Então, estou trabalhando para romper essas coraças e encerrar esses ciclos a partir de mim. Isso é muito bom, Vivi. Você pode fazer, né, com esse autoconhecimento, com constelações familiares, mas você pode ter um terapeuta, como a Sabrina, que estudou muito, tem informações e vai ter o feeling para te ajudar dentro do processo. Eu acho que um acompanhamento, eu gosto muito, né, por isso que eu faço as consultorias, o acompanhamento ele te guia de uma forma muito bonita, porque às vezes sozinho a gente vai ter mais desafios para sair dessa situação. E quando tem alguém junto, é um catalisador, acelera, vê coisas que a gente não vê para ter esses resultados, tá? Então, recomendo demais procurarem a Sabrina, quem tem interesse em expandir, em evoluir tudo isso que a gente falou. E agradecer a Madalena, a Andressa, vários terapeutas aqui nessa live. Fico muito, muito feliz. Que bom que vocês gostaram do conteúdo. Fico feliz de coração. Quem é terapeuta e ainda não conhece meu trabalho, ou já conhece, me procura ali no particular para a gente conversar. Pode ser aqui ou pelo WhatsApp. Fico super à disposição. E vou ler aqui o último comentário então da Fabi para a gente encerrar essa live. Ancestralidade. Nunca pensei que minha dificuldade estava lá. E eu agradeço ao universo por reconectar algo que foi sessionado no passado. Minhas dificuldades eram inconscientes. Exatamente. O que a Fabi está falando é que a gente fez uma constelação, né, Sabrina? Sim. Lá no grupo que a gente tem dentro da comunidade, quarta-feira passada, e foi feita uma cura lá nessa constelação da Fabi, todo mundo que está presente com a ancestralidade. E muitas coisas que a gente carrega, muitas travas, muitos bloqueios, não são nossos especificamente, mas vem da ancestralidade. Então a gente tem que fazer os movimentos de cura, falas sistêmicas e tudo mais, para fazer com que tenha esse resultado, tá? Além de outras ferramentas, que nem a Sabrina, com as ferramentas que vai a fundo entender onde que tá essas crenças, esses padrões e reprogramar, desbloquear, vamos dizer assim, para criar uma realidade diferente no aqui e agora. A gente às vezes não vai ter acesso, a gente não vai conseguir saber. Por isso que uma terapia, um terapeuta vai te ajudar muito nesse processo, né? Tem a Cris, terapeuta aqui, consteladora maravilhosa, super indico, foi quem fez a constelação. Gratidão, Andressa, agradeceu a gente, tá, Sabrina? A Vivi também agradeceu. Como
participar da comunidade Constelação. Jaqueline, fala comigo aqui no direct ou no meu WhatsApp, se tu tiver, tá? Mas aqui no meu direct, daí eu te mando lá o link para participar da comunidade, que ali dentro tem um grupo específico só para constelação que a gente faz pelo menos uma vez por mês, né, de uma forma gratuita para quem precisa de ajuda. Inclusive, pessoal, a próxima a gente vai fazer constelação para o campo das crianças e o campo de abuso sexual. Então vai ser uma constelação bem forte. Se for entrar no grupo, é uma coisa bem séria, um trabalho espiritual bem sério, mas se você sente esse chamado, me chama aqui no direct, eu falo com a Sabrina, que ela também tem acesso lá, porque a comunidade é de vocês, é dos terapeutas. Eu simplesmente criei um grupo lá, e lá dentro a gente tem esse movimento sistêmico que quem de coração quer participar, entra lá e participa. Que nem a Sabrina entrou como participante, mas também teve muitas curas, né, na constelação da Fabi ali que a gente fez nos campos, tá? Gratidão, Fabi, gratidão a todo mundo. E vou deixar a Sabrina, então, encerrar essa live maravilhosa. Queria agradecer a Sabrina por aceitar esse convite, mesmo com os desafios, tá aqui firme na posição, fazendo, desenvolvendo, aprendendo, tudo isso faz parte do processo, né? Eu que já conheço o Instagram há muito tempo, sei que o Instagram adora inventar umas novidades, colocar um monte de coisa nova, e as coisas antigas ele deveria ter mais cuidado, mais qualidade, mas é uma ferramenta, né, pessoal? A gente tem que entender isso, que faz parte do processo, mas é uma ferramenta muito poderosa também para alcançar pessoas que, às vezes, não é o nosso vizinho. O que a gente falou hoje para vocês, talvez o meu vizinho, o vizinho da Sabrina, tá nem aí para saber sobre esse assunto. Mas vocês aqui do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, vocês falaram, né, vários estados aí, estavam a fim de estar conectados aqui com a gente, então queria agradecer a presença de cada um aqui, independente de onde estava. Eu sei que é um tempo, uma dedicação, hoje em dia o nosso tempo está cada vez mais corrido, mas parabéns, porque quem parou aqui, estudou, quis se desenvolver, é um tema muito sério, realmente. Então, parabéns para você que está buscando essa informação e a gente está super à disposição para continuar a conversa, o bate-papo, te ajudar no que precisa, só chamar a gente no particular, tá bom? Gratidão, Rosane, gratidão, Cris, gratidão, Madalena, que está aqui também, gratidão, Jaqueline, que é lá do Rio Grande do Sul. Show de bola. Sabrina, é contigo então, para encerrar essa live maravilhosa. Então, eu quero agradecer o espaço que tu destinou. Quando tu ouviu, né, eu disse, William, vamos fazer uma live de física quântica, tu vem comigo. Eu sou muito grata, né, por tu acolher o meu tema e a gente veio junto, porque eu acho que esse tema, ele é fundamental, ele é muito importante e com certeza contribuiu muito comigo e eu tenho certeza que contribuiu muito contigo. Então, gratidão, William, gratidão a todas as pessoas que estão nessa live, que vão assistir essa live em algum outro momento. E eu sou muito feliz e grata por estar aqui nesse momento aprendendo e passando para vocês o conhecimento que eu também tenho. Gratidão, mãe. Gratidão, Sabrina, muito bom. Primeira de muitas, né? Grande abraço, É, pessoal. Boa noite aí para vocês. Tudo de bom, boa boa semana, boa noite. semana.